Queridos irmãos, a paz do Senhor. Deixa eu só me retratar com os irmãos. Nós tínhamos combinado falar justamente sobre a reforma, e eu acabei esquecendo, me foquei mais na questão da nossa lição. Então eu vou deixar para terça que vem essa aula sobre a reforma. Nós vamos trabalhar os 5 pontos da reforma, tá? De uma forma bem mais resumida, porque é bastante conteúdo, mas não menos importante, o fundamento da fé em Cristo Jesus, na palavra do nosso Deus. Então, se você puder até lá ir dando uma lida nesse material, você pode consultar no Google aí, se você tiver algum material também, sobre as 5 solas, tá? Só pela fé, só a graça, só Cristo. E aí são fundamentos da reforma, fundamentos bíblicos, logicamente, né? Porque se faz necessário nós termos um entendimento, uma compreensão, porque uma das coisas que às vezes coloca dúvida, por exemplo, em nós, tá? Nós somos digamos assim, a nossa linha doutrinária, ela é reformada, tá? Embora muitos não saibam e não se consideram, ou outros também não nos consideram reformados, devido à questão dos dons, devido à questão carismática, devido à questão de nós termos uma linha pentecostal, né? Então, quando se fala de uma linha reformada, geralmente o pessoal, a grande maioria, acha que os reformados são os presbiterianos, somente os presbiterianos, anglicanos, né? Toda a igreja fundamentada, todo segmento religioso fundamentado na palavra de Deus e que protestou contra o catolicismo romano é protestante. Algumas diferenças, como eu falei, em questões, por exemplo, a igreja mais tradicional, né, que os cessacionistas, por exemplo, né, de linha mais tradicional, eles creem, eles acreditam e ensinam que os dons do Espírito, por exemplo, por isso são cessacionistas, que os dons do Espírito Santo cessaram com a era apostólica, com a morte do último dos apóstolos. O último dos apóstolos a morrer foi João, na ilha de Patmos. Ali cessa os dons espirituais, as manifestações carismáticas. Nós temos a palavra que é suficiente. Eles creem assim, ensinam assim, pregam assim, tá? E por isso, tá, eles não nos consideram, eles não falam isso, né, mas eles não nos consideram reformados, né, porque nós não somos cessacionistas. Nós cremos não só na pessoa do Espírito Santo, na obra do Espírito de Deus. Nós cremos, por exemplo, na segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. Eles, por exemplo, dizem que o crente, ao nascer de novo, ele já recebe o Espírito Santo, então não precisa de uma segunda experiência. A experiência da regeneração já é suficiente, o Espírito vem habitar. Então eles não creem, não ensinam, aliás, eles ensinam o contrário, né? De que essa questão de buscar o batismo com o Espírito Santo, a segunda bênção, não é bíblico, tá? Enquanto que nós cremos, ensinamos e pregamos que existe a bênção, o novo nascimento, o Espírito de Deus vem habitar em nós, mas há uma diferença muito clara nas Escrituras, tá? Não só no ensino, na pregação de Jesus, João Batista, Jesus e os apóstolos, que existe uma segunda experiência chamada batismo com o Espírito Santo, que é diferente da regeneração, tá? A habitação, aliás, a próxima lição é sobre a habitação de Deus em nós, né? Uma coisa é Deus habitar em nós, essa é a experiência da regeneração, do novo nascimento, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. E outra coisa é o Espírito de Deus nos revestir de poder, nos tornando testemunhas do Senhor Jesus Cristo, que é uma manifestação do seu poder, tá? da sua graça nesse sentido. Então, algumas diferenças nesse sentido. Agora, nós somos reformados, tá? Tanto quanto, porque nós queremos, por exemplo, salvação somente pela fé, somente pela graça, né? Mediante a fé, somente em Cristo Jesus. Nós cremos só nas Escrituras, né? Que são aqui, acho que até vou citar para vocês aqui, né? Eu não queria entrar, justamente porque eu acabei esquecendo
dessa minha responsabilidade. Aliás, fui eu que dei a ideia e eu acabei esquecendo de pedir perdão para a irmã Silvia, porque ela é superintendente, e eu acabei esquecendo, tá? A primeira coisa aqui é solo Cristo, só em Jesus. Salvação somente em Cristo, tá? Que é o primeiro ponto. Depois, somente a graça, né? A graça divina, nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Somente pela fé, tá? A fé posta em Cristo, na sua palavra. Aí já vão 3. O quarto é somente glória a Deus, só Deus deve ser glorificado, tá? Faltou uma aqui, peraí, deixa eu ver. Ok, a primeira é somente a Escritura, tá? Somente a Escritura, somente Cristo, somente fé, somente a graça e somente glória a Deus. São os 5 pontos da reforma, tá? Que nós cremos tanto quanto. Então eu falo, por exemplo, às vezes eu falo aqui sobre as escolas, a escola calvinista e arminiana, né? E nós somos arminianos wesleyanos. Wesley ainda fez uma leitura um pouco mais avançada do que Armínio em relação a alguns pontos da graça, alguns pontos em relação às escrituras. Aí o pessoal fica, às vezes a Ângela Júlia dá uma explicação um pouco sobre isso, porque o pessoal, né, a grande maioria não sabe sobre isso. E a reforma nos ajuda a entender esses pontos também. Então existe uma diferenciação. Infelizmente hoje nós temos aí uma guerra, né, nas redes sociais, que não deveria existir no ponto que está, né, de divisão, de agressão, de ofensa, né? A gente vê muito debate, muito podcast. A gente também vê muito teólogo de YouTube, né, falando umas coisas que... Esses dias eu estava vendo alguém falando sobre a questão do véu que se rompeu, pastor Felipe, né? O entrevistador perguntou para um pastor, né? Mas em Hebreus fala que o véu, né, em Cristo, que o véu que se rompeu era o corpo de Cristo, né? Mas também nos evangelhos fala que quando Cristo bradou na cruz, está consumado, o véu do templo se rasgou. Olha a expressão dele, esse negócio de que o véu do templo se rasgou é balela, é conversa, mas está na Bíblia. E o pessoal acha que isso é uma descoberta, é uma revelação, até por falta de conhecimento. Tanto a questão do véu, literalmente do templo que se rasgou de cima a baixo, está nas Escrituras, como o véu, o corpo de Cristo que foi rasgado na cruz do Calvário também. Então há uma unificação aqui, eles não se contrapõem. Outro debate muito, muito ferrenho é a questão das dispensações. Esses dias eu estava vendo uma menina falando sobre que, olha, não acreditem nessa mentira do arrebatamento, Jesus não vai vir de forma secreta, né? Isso é uma mentira, isso não é bíblico, não tem fundamento. Ela vai lá para Mateus capítulo 24, né? E tira todo o texto fora de contexto, uma coisa assim que... esse tipo de debate, irmãos, sendo ele saudável e legítimo para nós entendermos e compreendermos essas escrituras, tudo bem. Agora, quando se torna uma questão pessoal e de ofensa, isso traz escândalo, né? Traz escândalo. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, Calvino, ele ensinava que a Bíblia deveria ser interpretada de forma literal. O que é literal? É o que o texto diz. Isso é a literalidade das escrituras, ok? Só que quando ele chega no Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele não interpreta de forma literal, simbólica. Por quê? Porque a escola dele, se interpretar de forma literal, ele vai ver que o Apocalipse traz a ideia, a diferenciação, de segunda vinda, parousia, a manifestação de Cristo, a manifestação visível, e o arrebatamento, o encontro com Cristo nos ares. São duas coisas distintas. Mas se ele ler o Apocalipse de forma literal, ele vai ter que fazer essa leitura, porque essa é a leitura do livro de Apocalipse, de forma literal. Então o que ele faz? É o único livro que ele interpreta de forma simbólica. Existem símbolos não só no Apocalipse, mas em toda a Bíblia. Só que esses símbolos, eles sempre apontam para uma literalidade que já está escrita nas Escrituras, que já está lá. Então, essas diferenças, que alguns chamam de diferenças secundárias, né? Porque, por exemplo, tanto calvinista
quanto arminiano, wesleyano, arminiano, crê que a salvação é somente em Cristo, somente pela graça, somente por meio da fé, que as Escrituras, nós cremos somente nas Escrituras, né? E que glória é somente a Deus. Nós não glorificamos anjos, homens, sistemas, nós glorificamos única e exclusivamente a Deus. Então o fundamento é o mesmo, embora, repito para vocês, e infelizmente alguns, né, dentre nós, quando eu digo dentre nós, dentro da realidade não só wesleyana, mas também pentecostal, né, acabam se posicionando de maneira equivocada, né, no sentido muitas vezes de forma pessoal, rejeitando algum tipo de ministração ou de ensino, porque entende que, por exemplo, quando não vou dar nome aqui porque, né, está gravando, senão fica complicado, mas quando alguns pastores do segmento de escola calvinista afirmam, olha, esse negócio de arrebatamento da igreja não está nas Escrituras, não está na Bíblia, né? Eles fazem uma ministração diferente do Apocalipse, né? Por exemplo, eles não acreditam no milênio. Para eles o milênio já começou. Jesus não vai vir na terra e reinar por 1000 anos. Isso não é literal, para eles não é literal. Isso já aconteceu quando Jesus veio, então nós já estamos vivendo o milênio, entendeu? Então, só para vocês terem uma ideia, são diferenciações de interpretação. Só que isso não é uma questão de interpretação. O milênio é literal, ok? Então vocês estão mais ou menos se situando aí. São diferenças secundárias, mas nós, na nossa fé, nós somos reformados, nós saímos, nós nos opomos ao sistema religioso, à igreja apostólica romana, a igreja católica romana. Nós saímos de lá, né? Nós protestamos contra esse segmento porque ele é totalmente contrário às Escrituras. Nós somos a favor da reforma, né? Somos reformados sim, nós cremos que somente as Escrituras, somente Cristo, somente pela fé, somente pela graça e somente glória a Deus devemos dar, né? Mas dentro da nossa realidade meio evangélico, protestante, existem algumas diferenças, sim, nesse sentido de algumas doutrinas. Por exemplo, o arminiano, o wesleyano, ele crê, por exemplo, tanto quanto o calvinista, que o homem nasce em pecado, no pecado original, né? A depravação total. Todo homem nasce em pecado e condenado. Isso é uma verdade, está na Bíblia, né? Agora, outros pontos, por exemplo, no meio calvinista é o seguinte: a graça de Deus para a salvação, ela é irresistível. O que isso significa, graça irresistível? É que se a graça de Deus te alcança, você não tem como resisti-la. Você vai se dobrar e pronto, acabou. Ok? Nós, arminianos, wesleyanos, nós dizemos que não, que nós podemos resistir à graça. Isso está escrito na palavra de uma forma muito clara. Outra coisa, dentro da escola calvinista é o seguinte, né? Os eleitos, quem são os eleitos? Aqueles que Deus já escolheu para a salvação. Se você não foi escolhido para a salvação, você não vai ser salvo. Ponto, acabou. Não importa o que você faça ou deixe de fazer, se Deus não te escolheu para a salvação, você não vai ser salvo. É a soberania divina, Deus é soberano, pronto, acabou. Eles não creem no livre-arbítrio, porque eles dizem que não existe livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio, não tem livre escolha. Eles falam assim, livre agência, é a mesma coisa, entendeu? Aí a gente vai para a Bíblia. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, tá? A partir do pecado de Adão, o único que teve livre-arbítrio foi Adão e Eva, ponto. Eles dizem assim, ok? Acabou. A partir do pecado, quando Adão e Eva pecam, todos a partir dali nascem em pecado. Eles não têm livre-arbítrio, eles não têm escolha. Eles vão pecar, mesmo não querendo pecar. Inclusive, algumas escolas ultra-calvinistas vão dizer o seguinte: Deus determinou que eles pecassem. Não é apenas uma escolha humana, é uma determinação divina. Aí nós vamos para a Bíblia. Bom, então depois de Adão e Eva, não tem, ninguém mais nasceu com livre-arbítrio, ok? É o que eles ensinam. Então vamos ler a Bíblia. Vamos lá para Gênesis 3. Gênesis capítulo 4, que é a queda, depois da queda, né? É a história de Caim e Abel, ok?
Alguém leia para nós, capítulo 4, versículo 6 e 7. Gênesis 4, 6 e 7. Pode ler. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Opa! Deus está falando para Caim, porque ele já tinha matado Abel no seu coração, não tinha praticado ainda, ele vai praticar mais adiante, tá? Abel e Caim nascem pós-queda, eles nascem, né, com a depravação total. Segundo o calvinismo, eles nascem sem livre-arbítrio. E como é que, se eles não têm livre-arbítrio, como é que Deus fala para Caim? O pecado já está diante de ti, tu já está decidido a fazer, mas cabe a ti dominá-lo. Como que ele vai dominar se ele não tem livre-arbítrio? Deus é doido? Porque se ele não tem livre-arbítrio, como é que Deus vai falar para Caim? Cabe a ti dominá-lo. Está escrito, irmãos. Isso não é uma questão de interpretação, é literalidade. Deus falou para Caim: cabe a ti dominá-lo. É lógico que Caim teria que dominar com a ajuda de Deus, é lógico. Está claro no texto que ele tem a escolha, e que nessa escolha ele pode contar com a ajuda de Deus. Soberania e livre-arbítrio andam juntos, eles não se contrapõem. Só que na escola calvinista você não tem livre-arbítrio, mas na Bíblia você tem. Você está entendendo ou não? Então muito cuidado, tem uma mãozinha levantada lá, eu já passo, muito cuidado com esses pregadores e teólogos do YouTube. Eu ouço, como eu falei domingo pela manhã aqui, que é uma outra coisa, tá? Esses dias eu estava vendo um pastor muito conhecido aí, não vou dar o nome dele aqui, e eu ouço as pregações dele, tá? E ele fazendo o lançamento de um livro, pastor Felipe, sobre que Deus fala, né? Como é que era o nome do livro? Deus não sussurra, uma coisa assim. E ele falando que o autor do livro, com toda excelência, conhecimento e fundamento bíblico, dizendo que Deus só fala através da Bíblia. Deus não fala através de profecia, de sonho. Deus não fala através do impulso dentro de você. Você não ouve a voz de Deus. Deus só fala através da Bíblia. Agora, Deus só fala através da Bíblia? Você tem certeza? E aí, o pessoal ouve isso, né? Faz parte do meio carismático, pentecostal, e começa a apagar o Espírito, entristecer o Espírito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um único Deus, 3 pessoas. Deus parou de falar? Como é que Deus vai te direcionar, por exemplo? Você está pedindo para Deus uma direção, uma orientação, um conselho, por exemplo, de você ter que tomar uma decisão em relação ao seu trabalho. Não está na Bíblia. Como é que Ele vai falar com você? Se Ele fala só através da Bíblia. Lá no fundo, pode falar. Ok? Provérbios. Deus fez todas as coisas, até mesmo o ímpio. Sim? Porque foi Ele que criou o homem. Esse texto é muito usado pelos calvinistas, dizendo que foi Deus que não só permitiu, como determinou que o homem pecasse, né? É a mesma coisa com relação a Judas. Judas tinha que trair Jesus, porque foi Deus que determinou quem iria trair a Judas. O texto não diz isso. E esse texto de Provérbios, que Deus criou o ímpio, tá? Ele está se referindo na realidade de que Ele criou todos os seres humanos e todos nasceram em pecado. Outra coisa, é a mesma coisa quando você vai para Isaías, e o texto de Isaías, que eu não lembro agora o capítulo, se você lembrar você vai me ajudar. O texto diz assim: eu, o Senhor, faço o bem e faço o mal,
crio a luz e crio as trevas. Ah, Deus cria o mal. Então foi Deus que fez o mal? Irmãos, o texto tem que ser interpretado dentro do seu contexto, hermenêutica, interpretação de texto. Deus está falando para Isaías, através de Isaías para Israel, que o mal ali era a disciplina, e que o bem era o chamado à conversão, e que as trevas eram justamente Deus disciplinando o seu povo, tirando ele da sua terra e mandando ele para o exílio. Porque luz e trevas, olha como a Bíblia se interpreta por ela mesma, tá? Essa questão do ímpio está claro aí ou não? Olha só, esses dias eu estava vendo um debate de uma menina com um padre, e ela chega e disse assim para o padre: padre, me diz uma coisa, se Deus é bom, Deus é todo poderoso, né? Por que acontece o mal? Por que as pessoas, né, fazem o mal? Por que o mal existe? Se foi Ele que criou todas as coisas, então Ele criou o mal. Isso é uma questão lógica. Se Ele criou todas as coisas, Ele criou o mal. Então vamos para a Bíblia. Ok, Isaías 45, quanto? 7, pode ler para nós? Isso. Exatamente. Faz todas essas coisas. Aí você lê esse texto, tira do contexto, e você vai dizer que o quê? Deus criou as trevas. Só que as trevas não é substância. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Já te dou aí, Noélia. A luz. Então, Ele criou a luz. O que é trevas? A ausência da luz. Não foi Deus que criou. O mal, Romanos capítulo 5, verso 12, se não me foge a memória. Deixa eu ver se é 12. Se alguém achar aí, pode ler para nós. Já te passo aí, Noelia, tá? Só estou seguindo o raciocínio aqui para não... Isso. Pode ler. Um de cada vez. Lê para nós aí, pelo amor de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha aqui diz o texto. Pecado aí no singular, tá? Está falando da depravação. O homem, por onde que veio a morte? Pelo pecado. E a morte passou a todos os homens por quê? Porque todos pecaram. Então o mal que nos atinge, ele não é projeto divino. Ele é resultado da queda, do homem abandonar Deus. O sofrimento, não havia isso, irmãos. Deus criou tudo perfeito, é só você ler Gênesis 1 e 2. Pós-queda que você começa a ver doença, enfermidade, morte, briga, desavença, desentendimento na família. Isso não tinha antes. Isso passou a ter após queda. Porque Deus criou tudo perfeito. É simples, é uma leitura simples, mas é literal. O texto é literal. Não é uma questão de interpretação. Não, é que eu vejo dessa forma. Não, é o que o texto diz. Noel. Não, por um texto que eles sempre usam, os calvinistas. Sim. Que é Romanos 8, 29, que fala da predestinação. Pode ler Romanos 8, 29. Eu tenho em espanhol a Bíblia aqui, posso ler igual? Pode Diz, ler. porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eles sempre usam esse texto para Então vamos ler o que o texto diz. sustentar, né? O que... Isso, porque eles dizem que Deus predestinou, né, uns para o céu e outros para o inferno, e acabou. Se você está predestinado para o céu, mesmo que você não queira Jesus, você vai para o céu. Porque a graça é irresistível, acabou. Você não tem escolha. Não, eu quero ir para o inferno. Não, você vai para o céu. Ou se você foi predestinado para o inferno e você quer ir para o céu, você vai para o inferno. Não, mas eu quero ir para o céu. Não, você vai para o inferno. Porque você foi predestinado. Agora olha só o que o texto diz. Meus queridos irmãos, Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Antes da predestinação tem o quê? Leia o texto e responda para mim. Antes da predestinação, ele conheceu. Isso se chama presciência. Ele já predestinou porque ele conhece. Ele sabe quem vai ser salvo e quem não. Agora, o fato de Deus saber não significa que ele determina. Porque o meio de salvação ele já determinou, Jesus. Agora eu escolho esse meio ou não. Antes da fundação do mundo, exatamente. Ele sabe, ele conhece, ok? Fala, pode falar. Romanos 9, do vaso para honra e vaso para desonra. Ok. Aí o Romanos 9 inteirinho dá... Romanos 9 que fala vasos para honra e para desonra, ok? Essa é uma questão bem simples também, que o pessoal usa muito, Romanos capítulo 9, 10 e 11. Entenda o seguinte, esses capítulos de Romanos, vamos lá para Romanos, para a gente poder... É assim, a Bíblia tem predestinação, mas não é para salvação. Desde o Antigo Testamento tem predestinação, mas não para salvação. Por exemplo, o povo de Israel, ele foi eleito, escolhido por Deus, predestinado para um propósito. Há um propósito. Agora a pergunta é, todos os judeus vão ser salvos? Mas Israel foi escolhido, não foi escolhido? Não foi eleito? Então há uma distinção já desde o Antigo Testamento entre Deus predestinar para um propósito. No texto de Romanos, o texto que a gente leu do capítulo 8, que Deus fala, e a gente cita tantas vezes aqui, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, dos que foram chamados conforme o seu plano, em outras traduções, o seu propósito, né? Então aqui você vê que ele está falando de um propósito, de um projeto, né? E aí ele fala, porquanto aqueles que de antemão conheceu, ou seja, antes de todas as coisas Deus tomou conhecimento, também os predestinou para serem a imagem de seu Filho. Na verdade, Deus, antes de todas as coisas, na sua onisciência, né, ele planejou, ele projetou o homem para que o homem fosse semelhante ao seu Filho. Esse é o projeto que lá em Gênesis vai falar: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É o propósito, é o projeto, tá? Aí o que acontece? Esse propósito e esse projeto, ele, apesar de ser um propósito e um projeto de Deus, mas ele respeita uma coisa que o próprio Deus é. Deus, ele é poderoso para tomar decisões, para fazer escolhas. E se ele criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem não poderia ser diferente. Ele também tem que ser um ser que tem capacidade de tomar decisões. E o homem escolheu pecar. Isso nós todos sabemos. Ele escolheu pecar. Mas se antes da queda o homem, né, ele tinha comunhão com Deus, aquele homem, o Adão, ele era um ser à imagem e semelhança do seu Criador. Todo aquele que nasce de novo, né, ele vai resgatar esse propósito, se parecer com o seu Senhor. Por isso que o texto fala: os que chamou, a esses também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Não para serem predestinados para serem salvos. A salvação, na verdade, ela é o meio pelo qual Deus usa para que a gente retorne ao propósito, ao projeto para o qual nós fomos criados, nós fomos predestinados. Agora, se nós não recebemos essa salvação, se nós resistimos a essa graça, nós não vamos desfrutar desse propósito, né? Nós vamos apenas viver como criaturas, mas não, por causa da queda, não vamos ser semelhantes a Jesus. Está dando aí para entender ou não? Vamos lá para Romanos.
O texto ali que Deus cria os vasos para... Vamos lá, Romanos capítulo 9, verso 19. Daqui em diante, tá? Olha só, você encontrou aí? Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo modo fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória? Esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei de meu povo os que não eram meu povo, e de amada a quem não era amada. E no lugar em que que foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Quando a gente lê esse texto aqui, principalmente os versículos 21, 22, 23, em que Deus diz que Ele faz vasos para a honra e para a desonra. Se a gente pegar só esse texto, nós vamos dizer que Deus, Ele cria o ímpio e Ele cria o santo. Em certo sentido, isso é verdade, porque tanto o ímpio como o santo é um homem criado à sua imagem e semelhança. Mas o ímpio pode permanecer ímpio rejeitando a pedra angular, que é Cristo. E o ímpio que foi criado também, imagem e semelhança, mas é ímpio, pode se tornar santo recebendo a pedra angular, que é Cristo. É o que o texto diz. A interpretação aqui é o seguinte, ó. Romanos 9, 10 e 11, Deus está falando com relação à eleição, à predestinação de Israel como povo escolhido para revelar o verdadeiro Deus às nações. Ele não está falando aqui de salvação. A predestinação aqui é ministerial, como o pastor Felipe falou. Agora, esse é o ponto, essa é a interpretação. Eu não posso pegar esses textos aqui e dizer que Deus, fez um vaso, por exemplo, de quem ele está falando aqui? Quem são os vasos de ira? Segundo o texto. Não, os desobedientes, os rebeldes de Israel. Aí que está. Esses são os vasos de ira. Deus criou-os para ira? Não, eles se tornaram. Aí que está soberania e livre-arbítrio. Ele não está falando aqui de que ele criou vasos, ele determinou isso para a perdição. Não, isso não está no caráter de Deus. Deus não criou o homem para a perdição. Como é que eu concilio esse texto aqui, se ele criou, se os vasos para a ira aqui são aqueles que foram predestinados já de antemão para a perdição? Como é que eu concilio isso com o texto, por exemplo, de Ezequiel, que Deus diz assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa? É contraditório, mas a Bíblia não se contradiz, e está falando do mesmo povo. Outra coisa, se nós pegarmos os versículos anteriores, é essa leitura que tem que se fazer, irmãos, uma leitura literal.
A interpretação aqui não é salvífica, a interpretação aqui é ministerial. Deus separou, escolheu dentre outros povos, Ele escolheu na sua soberania Israel para ser o povo que Ele iria usar para se revelar às outras nações. Aí eles usam esse texto aqui, quer ver? Olha só, os versículos anteriores. Você está entendendo ou não? Olha só, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato. Ele está falando de Israel, ele está falando do povo que foi chamado para representá-lo, não está falando de salvação aqui. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Ele está fazendo uma distinção aqui. Pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendentes. Ora, os filhos da carne são vasos para a ira, os filhos da promessa são vasos de honra. É simples assim, mas o pessoal dificulta. Olha só, verso 10. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, verso 10. Ao conceber de um só de Isaac, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e terei compaixão de quem tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Ele está falando aqui, qual é a eleição? A eleição para a salvação? Amei Jacó e aborreci Esaú? Não. Ele está falando aqui da descendência, ele está falando com relação a Israel. Ele não está falando de salvação aqui, irmãos. E na sua soberania, e isso depois se entende mais adiante com relação aos dons, ele distribui os dons conforme a sua soberania. Não somos nós, eu não escolhi o ministério pastoral. Ele me chamou para isso é soberania. Agora eu decido se eu quero ou não. Agora olha só, ele fala aqui de Faraó. Você pega o texto de Êxodo, tá? Em que o texto vai dizer assim, 10 vezes ele vai dizer: Deus endureceu o coração de Faraó. E você vai ver 10 vezes o texto dizendo assim, Faraó endureceu o seu coração. Afinal de contas, quem endureceu a quem? Os dois, irmãos. Dureza de coração é uma decisão. Só um pouquinho. Essa é a leitura. Por que é uma decisão? Quando Moisés chega diante de Faraó e diz assim, pela primeira vez: o Senhor, Yahvé, disse que é para você soltar o meu povo. Ele tinha a decisão, a escolha de liberar o povo ou não. Ele estava ouvindo a palavra de Deus. Por isso que em Hebreus 4 vai dizer o seguinte: hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçais. Se ele está dizendo, você vai ouvir, não endureça, é que você pode endurecer ou não se você quiser. Não é uma ação arbitrária de Deus. É em conjunto com a sua escolha. Se você ouve a pregação hoje, você tem duas possibilidades: ou você recebe como palavra de Deus, ou você rejeita. À medida que você for rejeitando, Deus vai trabalhar no quê? Na dureza do seu coração. Aí você vai dizer: Deus endureceu meu coração. Então Deus é culpado pela sua dureza? Não. Ele só respeitou a sua decisão. É simples assim, irmãos. Eu não sei, eu não vejo. Interessante que Jesus ele faz essa distinção
a distinção entre salvação e ministério, né? Que às vezes as pessoas não levam em consideração. Mateus capítulo 7, versículo 21, quando Jesus diz assim: nem todo que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Então é interessante aqui que a gente vê sinais do reino, né? Por exemplo, manifestação aqui, profecia, expulsar demônios, milagres, né? E todas essas coisas aqui acontecem. Não acontecem pelo poder do homem, nós sabemos que só acontece pelo poder de Deus, né? Tanto que eles mesmos declaram: em teu nome nós fizemos. Então está de acordo lá com a orientação do Senhor Jesus, né? Em meu nome expulsaram demônios, falaram em novas línguas, né? Enfim, então estão fazendo isso em nome do Senhor, né? Estão exercendo o ministério da igreja, né? Ministério do reino. Porém, a salvação, no caso deles aqui, é o sinal de condenação, né? Nunca os conheci, porque eles não tinham comunhão com Deus, quer dizer, eles não preenchiam dentro da visão de Deus, eles não preenchiam o quadro, né, dos requisitos básicos para a salvação: fé, comunhão com Deus, a palavra, novo nascimento, essas coisas assim. Não aconteceu. Simplesmente aconteceram sinais do reino. Então, isso é importante a gente perceber, porque a gente tem que fazer essa distinção entre Deus separa e escolhe pessoas e usa pessoas, né, para coisas grandes, para coisas tremendas, como também para disciplina, para executar ira. Nabucodonosor, um exemplo, Ciro, né? A gente vai ter exemplos na Bíblia de homens. Faraó, Deus endureceu o coração dele. Na verdade, Deus queria libertar o povo. Para libertar o povo, tinha que tratar com Faraó e com o povo, porque Deus usou Faraó, ele pesou a mão no povo antes de sair de lá. Então, essas coisas a gente tem que levar em consideração. Agora, em nenhum momento aqui está a questão salvação, né? Ela é distinta. Lá e depois do Jefferson aqui, lá, alguém lá no fundo lá levantou a mão, queria falar? Já? Ok, Jefferson. Não, mas o que chama atenção, por exemplo, assim, inclusive o Faraó, diante do que Moisés falou e a posição do Faraó, é um motivo para a graça do Senhor. Sim. Porque mesmo diante daquilo ali, querendo ou não, o Faraó fez uma escolha. Sim. Diante de todos os sinais, ao mesmo tempo que Deus foi misericordioso e gracioso com o próprio Faraó, porque ele tinha uma escolha. Da mesma forma como se a gente parar para pensar, bom, predestinação, como todos são salvos, independente de, se pararmos para pensar, de classe, todos têm que ser expostos à palavra e têm que responder a isso. O Faraó teve a livre escolha. Exato, com certeza. E ele, a consequência que ele trouxe sobre ele, sobre todos aqueles que estavam sobre, no caso, a autoridade dele, foi responsabilidade da escolha e do posicionamento diante do Senhor. Exatamente. E outra coisa que é interessante, que a escolha de Faraó, ela foi literalmente por causa da ira e da justiça de Deus. Exato. Não foi uma escolha voluntária de ceder. Não, ele fez porque ele viu que realmente ele estava lidando com um Deus que ele não podia. E depois ele ainda vai atrás do povo, quer dizer, isso mostra a dureza do coração dele. Sim. Olha só, ainda com relação a essa questão do vaso para a honra e para a desonra. Se é Deus que determina, vamos dizer assim, não, é Deus que determina o vaso para a honra e para a desonra, vaso para a ira, né? Vaso para a perdição e para a salvação. É Deus que determina, então tá. Como é que a gente resolve esse texto aqui? 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 20 e 21. Preste bem atenção nesse texto, tá? 2 Timóteo, capítulo 2, versos 20 e 21. Se é Deus que determina o vaso para a honra e para a desonra,
Acho que Paulo aqui se enganou nessa questão, hein? Pode ler. 2 Timóteo 2, 20 e 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Opa! Se é Deus que determina, como é que Ele pode mudar o seu estado? Opa! Esse texto também está falando de serviço, como Romanos 9, não está falando de salvação. É o mesmo texto, a palavra é a mesma, vaso é a mesma, no grego é o mesmo texto, é a mesma palavra. Por que eles não trabalham esse texto da mesma forma? Porque eles vão ter que negar que Romanos 9 não está falando de salvação, está falando de serviço. E pode até ser aplicado em relação à santidade e impiedade, pode, mas olha o que o texto está dizendo aqui. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Liberdade. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, como é que eu me purifico desses erros? Arrependimento. Agora, arrependimento é o quê? É uma ação soberana de Deus, como eles dizem, independente do homem. Se é uma ação soberana, Deus determina quem vai se arrepender. É uma ação soberana e uma resposta minha. 25, 26 que o pastor falou. Você está entendendo ou não? Olha só, 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Arbítrio, escolha, essas coisas, soberania divina, escolha, trabalham juntas. Mas nós não conseguimos conciliar isso. É lógico que não, isso é jurisdição divina, não é nossa. Nós somos muito limitados para isso, mas Deus consegue conciliar a sua soberania com o livre-arbítrio do homem. Agora, se Deus é tão soberano que Ele tem que determinar quem vai ser salvo e quem não vai ser, e Ele não consegue lidar com o livre-arbítrio, essa soberania é totalmente limitada. Porque se o livre-arbítrio é uma ameaça à soberania divina, essa soberania não é plena. Agora, o que é pleno? Um Deus soberano que sabe lidar com o seu sim e com o seu não. Eu aceito ou não aceito, eu recebo ou não recebo, eu obedeço e eu desobedeço. Isso é soberania total. Agora, uma soberania que já determina, porque não pode lidar com a escolha, não é soberania, irmãos. Isso é lógico, é simples. Só que, claro, você precisa... Só o texto lá de 1 Timóteo 2, 4. Acho bem interessante. Ele vem chamando a atenção para orarmos por eles, inclusive vai ser ímpios. Ok. Isso. Olha só, porque é a mesma coisa assim, ó. Quando você entende, quando você lê o texto assim, ó, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que significa todos? Todos? Tá, ok, tá, é todos. Todos pecaram. Tá, a escola calvinista vai dizer o seguinte, ó. Deus não vai salvar todos, porque Cristo não morreu por todos. Cristo morreu pelos eleitos. Ele não morreu por todos. Ok? Cite para mim aí João 3,16. Mas Cristo não morreu só pelos eleitos? Mas os eleitos, eles vão decidir por Cristo. Olha só o texto que o Jefferson aqui está nos dando aqui, ó. Abra aí em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Leia para nós o verso 1, 2, 3
e 4. Preste bem atenção nesse texto. E pelo barulho, nosso tempo já terminou. Pode ler o texto aí, irmão. Quatro versículos, a palavra todos. O que é todos? Eu pensei que não fosse todos, irmãos. Deus deseja que quantos sejam salvos? Então por que Ele só morreu pelos eleitos? Os eleitos são todos. Deus quer salvar a todos. É desejo de Deus. Agora, pensa bem, o desejo de Deus quer. Agora, o fato de Deus querer que todos sejam salvos não significa que todos serão salvos. Por quê? A salvação, irmãos, é uma ação divina e uma resposta humana. Quem abrir. Tá? Aí eles usam muito o Evangelho de João, né? Que ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. É verdade, mas também no mesmo Evangelho de João, né? Vocês me rejeitaram. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então toda hora nós estamos vendo na Bíblia, já Thaís, para ti, a gente vai vendo essa questão assim, de uma ação de Deus, de uma iniciativa divina, de uma palavra divina e uma resposta humana. Em nenhum momento é unilateral, irmãos, só de uma parte, não existe isso. Olha, se você não tem livre-arbítrio, você não pode amar. Você não pode amar a Deus, nem ao próximo, nem a você mesmo. Porque o amor é uma decisão. Você não é livre, você não ama. É lógico que essa liberdade, ela é aperfeiçoada no novo nascimento, como falou o pastor Felipe. Não existe relacionamento de amor sem livre-arbítrio. Como a Ângela disse, mas Deus poderia criar todo mundo assim, né? Que ia obedecer e pronto, acabou. Não. Ela acha ainda, né? Tá aí, levanta a mão aí. Levanta, pode falar. Eu entendo, né, que o livre-arbítrio e a soberania de Deus andam juntas, né? E eu não creio que Deus predestinou ninguém à perdição. No entanto, eu me questiono que Ele deve ter predestinado alguns à salvação. Por quê? Eu entendo que os bebês que morrem, crianças pequenas, eles vão para o céu. E então eles não chegaram a ter o direito de escolha, né? E então eu entendo que talvez aí seja uma predestinação à salvação, algo que, em base a essa ideia que eu penso, é a parábola das bodas, que ali no último momento ele dizia para obrigar todos a entrarem. Ok. Se Deus tem uma predestinação especial, ainda que seja para as crianças, tá? Essa predestinação, ela é arbitrária. Ela é arbitrária. Por quê? Porque criança, ela nasce em pecado. Ela nasce separada de Deus. O que faz com que a criança seja salva antes quando ela morre, antes da capacidade de entendimento, de resposta em arrependimento? Calvário. A morte de Cristo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Não há salvação sem essa realidade. Para qualquer ser humano. Na questão da salvação de bebês, de crianças, enfim, a gente leva em consideração as palavras do Senhor de Jesus, quando Ele diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, na verdade, é uma afirmação da parte dele, de Jesus, que dos tais é o reino dos céus. Mas eu acredito que essa afirmação, ela tem base
exatamente nas bem-aventuranças também. Porque, afinal de contas, se nós olharmos para as bem-aventuranças, lá tem o padrão daqueles que fazem parte do reino dos céus, né? Então, ali a gente vê o padrão, aqueles que sofrem, aqueles que choram, e deles é o reino dos céus. E ali também tem uma questão da consciência, né? Um bebê, ele está no tempo do desconhecimento, né? Ele não está consciente das suas obras. Tanto que nós não batizamos criança, porque as crianças, nós entendemos que elas não têm ainda o nível de consciência para entender a necessidade do arrependimento, enfim. Então, a gente, quando batiza, normalmente, por mais que os que batizem às vezes são novos, mas é porque já tem uma consciência, né? Então, eu entendo dessa maneira. Não é uma questão de predestinação, mas mais uma questão de desconhecimento, de desconhecimento não, mas de falta de consciência para decidir a respeito, né? E eles se enquadram na pureza, vamos supor, né? Pelo desconhecimento do pecado, eles se enquadram dentro dessa questão do reino, né? Padrão do reino, tanto que nós devemos ser como crianças, né? Então, nesse ponto de vista que eu vejo, mas não como uma questão de predestinação. Tá, essa questão aí ela é bem mais complexa, embora a gente tenha um direcionamento, porque, por exemplo, ainda na questão da Thaís, olha só como se as crianças estão dentro dessa predestinação de forma exclusiva, como responder à salvação daquele homem que estava ao lado de Jesus ali na cruz. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então nós temos que entender o seguinte, ó, a escola calvinista diz que a expiação é limitada. Isto é, a morte de Jesus, o sacrifício de Cristo é limitado. Ele não alcança a todos, alcança só os eleitos. Só que em Hebreus vai falar sobre o sangue eterno, de salvação eterna. Não pode ser eterno, não pode ser limitado se é eterno. É abrangente. Os irmãos estão entendendo ou não? Agora olha só, para encerrar, Efésios, das bênçãos espirituais que nós já recebemos em Cristo, dentro de Cristo, tá? Efésios 1, a partir do verso 3 e o verso 4, nós já vamos encerrar. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, em Cristo, tá? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Então todos estão escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Agora, quando eu descubro isso, eu decido ir por esse viés ou não. Você entende isso ou não? É o texto que está dizendo. Não é a escola calvinista, nem arminiana, nem wesleyana, é o texto sagrado. Pois não? Capítulo 1, verso 3 e 4. Então, nós somos escolhidos nele, antes da fundação do mundo. E aí a gente une isso com o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Por isso que Adão e Eva foram perdoados. Cristo não tinha vindo ainda, né? Mas o Cordeiro já tinha morrido. Não é? Antes da fundação do mundo. Então o pecado não... Deus sabia que o homem é pecado? Lógico que sabia. O fato de ele saber não interrompe a trajetória, irmãos. Toda a questão aí está na nossa decisão, na nossa escolha. Ok? A gente vai voltar nesses assuntos aí terça-feira que vem. Vamos trabalhar sobre a reforma. É importantíssimo esses pontos aí. Tá? Agora, eu sempre digo aqui, ó, você tem que se deixar ser convencido pelo Espírito através da palavra de Deus. É assim que funciona. Amém? Vamos orar. Pai, nós somos agradecidos a Ti por este tempo, Senhor, pelo direcionamento do Teu Espírito que nos ensina, que nos instrui, que traz o entendimento, a compreensão, o esclarecimento, a iluminação do texto sagrado.
Ajuda-nos, ó Deus, constantemente, continuamente, Senhor, para que estejamos com os nossos olhos fitos em Ti e na Tua boa palavra. Oramos como o salmista, desvendo os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. E assim sermos ensinados pelo Espírito da verdade, como o Senhor Jesus Cristo disse: quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. Graças te damos, ó Deus, por este tempo. Oramos ao Senhor, para que o Senhor continue nos conduzindo. E agora, Senhor, nós te pedimos, dá-nos uma noite de descanso e continuar de semana debaixo da Tua graça. Em Cristo oramos agradecidos. Amém. Que o Senhor te abençoe. Você que trouxe a sua oferta pode colocar no gasofilaço.